Alguém te liga chorando porque o mundo desabou. Você resolve tudo em 5 minutos com a voz mansa de quem governa um império. E quando desliga, percebe que esqueceu de comer desde ontem. Ficar forte o tempo todo é um emprego que não paga nada e ainda te rouba o direito de desabar no tapete da sala. Você acerta a senha do Wi-Fi do vizinho sem querer porque a sua rede caiu bem na hora que você precisava mandar um comprovante e em vez de ficar com raiva, você só solta um suspiro curto, daqueles que parecem esvaziar o peito inteiro. E terça-feira. Nem é segunda para carregar o peso do início da semana, nem sexta para fingir que a vida vai ter um respiro nas próximas 48 horas. É só 1:30 e você está com a sensação esquisita de que se você sentar no chão da cozinha agora e decidir não levantar por 3 dias, o mundo lá fora continuaria girando exatamente do mesmo jeito, com a mesma pressa e irritante, sem nem notar a sua ausência. E o pior de tudo nem a indiferença do mundo. O pior é que, se você resolvesse mesmo ficar sentado ali no chão frio, o seu celular provavelmente ia começar a vibrar em 5 minutos, com alguém perguntando se você pode resolver um problema, se você sabe onde ficou tal coisa, ou se você tem 1 minuto para ouvir um desabafo. Porque você virou o endereço postal dos pepinos dos outros. A central de atendimento de emergência emocional de todo mundo ao seu redor. A gente vai construindo essa fama de forte sem perceber. Começa lá atrás, no dia em que faltou opção. Alguém precisou que você aguentasse a bucha, e você aguentou. Não porque era um herói, mas porque não tinha mais ninguém na sala. Aí deu certo. Você resolveu. E o mundo, que é prático e folgado, anotou mentalmente. Com esse aí dá para contar. A partir desse dia, qualquer vento forte que balança a barraca dos outros faz a galera correr para se esconder debaixo do seu teto. Só que ninguém nunca parou para olhar a fundação da sua casa para ver se ela aguenta o peso de todo mundo se escorando na parede. Sabe aquela cena clássica da pia cheia de louça do jantar de ontem? Você olha para ela de manhã, antes de tomar o café, e pensa, depois eu lavo. Mas aí o dia atropela, você chega à noite com a cabeça parecendo um liquidificador ligado no talo, olha de novo para a mesma pia e, em vez de chegar, você simplesmente aceita. Vai lá e lava. Em silêncio. Sem reclamar em voz alta para ninguém ouvir, porque reclamar dá trabalho e ainda faz os outros olharem com aquela cara de quem acha que você está estressado à toa. A gente engole tanto sapo vivo que o nosso cardápio diário virou anfíbio. O filósofo coreano Byung-Chul Han fala muito sobre essa sociedade do desempenho, onde a gente se explora achando que está se realizando. Mas, no nível micro, no dia a dia da nossa sala de estar, a gente não está se explorando só por produtividade ou sucesso. A gente se explora por pura mania de utilidade. A gente tem um pavor secreto e silencioso de se tornar inútil para os outros. Porque se a gente não for a pessoa forte, a pessoa que resolve, a pessoa que aguenta o tranco, o que sobra da gente? Quem é você quando não tem ninguém chorando no seu ombro ou pedindo um favor pelo WhatsApp? Aí você entra no Instagram para dar aquela desligada rápida de 10 minutos antes de dormir, e parece que todo mundo está vivendo num comercial de margarina onde as únicas preocupações são qual filtro usar na foto do café da manhã ou qual destino escolher para as próximas férias de 3 semanas. Ninguém posta a cara de choro dentro do carro estacionado na garagem porque não teve coragem de subir para casa ainda. Ninguém faz story do momento exato em que percebeu que está carregando uma tonelada nas costas há 5 anos e que os joelhos estão começando a fraquejar. Ficar forte é um caminho sem volta aparente. Se você resolve desabar no dia de chuva qualquer, a reação das pessoas não é de acolhimento, é de susto, quase de traição. É como se a geladeira de casa, aquela que funciona há 10 anos sem fazer barulho, resolvesse derreter o congelador inteiro e alagar a cozinha de uma vez. A primeira reação de quem mora na casa não é ter pena da geladeira, é chegar o eletrodoméstico porque o leite estragou. Os outros se acostumam tanto com a sua resistência que a sua fragilidade passa a ser vista como defeito de fabricação. Você já reparou no tom de voz que você usa quando finalmente decide pedir ajuda para alguma coisa banal? É quase um pedido de desculpas. Olha, desculpa incomodar, mas será que você poderia, se não for muito trabalho? A gente pede favor com a mesma culpa de quem está invadindo uma propriedade privada. Enquanto isso, o telefone dos outros toca o dia inteiro com demandas para você, e você atende na terceira chamada, com aquela voz ajeitada de quem está pleno, pronto para salvar o dia. Tem dias que a vontade não é nem de sumir, porque sumir dá muito trabalho. Tem que avisar chefe, fechar mala, pegar estrada. A vontade é só de ficar invisível. Aquela invisibilidade de quem senta num banco de praça e percebe que ninguém está olhando para a sua cara, ninguém espera nada de você, nenhum boleto emocional vai vencer nas próximas 2 horas. Você é só um corpo sentado, respirando, sem função social nenhuma.
O problema é que a gente confunde maturidade com insensibilidade blindada. A gente acha que crescer é virar uma espécie de estátua de sal que não derrete com a chuva ácida da vida. O Nietzsche falava sobre a dureza necessária para suportar a existência, mas ele não estava falando de virar um robô sem terminações nervosas. Ele falava de encarar o absurdo da vida sem fugir para ilusões. Só que a gente pegou essa ideia e transformou num campeonato olímpico de quem aguenta mais desaforo sem chorar. Você lembra da última vez que chorou de verdade? Não foi de soluçar por causa de uma tragédia gigante, daquelas que viram manchete. Foi por uma coisa idiota. Talvez o entregador do aplicativo tenha trazido o pedido errado, ou você tenha derrubado o pote de vidro de azeitona no chão da cozinha limpa, e aquilo foi a gota d'água. O azeite espalhado no piso virou o símbolo de toda a sua incompetência cósmica, de todo o cansaço acumulado de meses. E aí você chorou por causa de um vidro quebrado. E, pior, enquanto chorava agachado limpando o caco com um pedaço de papelão, você ficou com vergonha de si mesmo, pensando, olha ao nível a que cheguei, chorando por causa de conserva. Mas não era a conserva. Nunca é a conserva. É o fato de que a sua margem de erro na vida virou zero. Se você esquecer a chave, o mundo desaba. Se você estiver cansado, azar o seu, o mundo não quer saber. Você foi programado para ser a viga-mestre da sustentação da sua própria vida e da dos outros também. E viga-mestre não tem o direito de entortar. Se ela entorta, o telhado cai na cabeça de todo mundo. E é aí que mora a armadilha mais sutil dessa história toda. A gente começa a gostar do papel de forte. É bizarro, mas é verdade. Existe um orgulho meio masoquista em olhar para o caos ao redor e pensar, se eu não estivesse aqui segurando isso, já tinha virado cinzas. A gente se alimenta dessa sensação de indispensableza, mesmo sabendo que ela está corroendo o nosso estômago por dentro em forma de gastrite crônica. Insônia às 4 da manhã. Você olha para o teto do quarto no escuro. A luz da rua entra pela fresta da cortina e desenha aquela listra torta na parede. A respiração da pessoa do lado, ou o silêncio total da casa vazia, amplifica o barulho do próprio pensamento. E vem aquela pergunta que não quer calar, mas que a gente abafa com um comprimido para dormir ou com mais 3 episódios de uma série qualquer. Até quando? Até quando? Essa é a pergunta que a gente empurra com a barriga até o corpo decidir responder por nós. Porque quando a mente decide que já deu, ela não avisa com um memorando formal, ela desliga o disjuntor de uma vez só. Sabe aquela febre sem origem nenhuma que te derruba na cama numa terça-feira e te obriga a olhar para o teto o dia inteiro? Ou aquela crise de choro bizarra porque a marca de café que você sempre compra acabou no mercado do bairro e só tem a outra, a mais cara? Não é sobre o café. Nunca é sobre o café. É sobre a última gota de um copo que já estava transbordando há 3 anos, mas que você insistia em manter equilibrado na palma da mão. A gente chega no ponto em que o corpo vira o único aliado que a gente tem contra nós mesmos. Ele diz, já que você não vai parar por bem, eu vou te paralisar por mal. E aí a gente fica lá, prostrado, sentindo uma culpa gigantesca por estar doente, por estar cansado, por não estar dando conta de absolutamente nada, como se existir fosse uma obrigação de desempenho inegociável. É o momento exato em que a força vira uma prisão de segurança máxima onde o carcereiro e o prisioneiro são exatamente a mesma pessoa. Você trancou a porta por dentro, engoliu a chave e agora reclama que o ar tá rarefeito. Sêneca, lá na Roma antiga, já trocava ideia sobre isso com os amigos dele, escrevendo cartas sobre a mania que a gente tem de se infligir sofrimentos desnecessários só para manter uma fachada perante os outros. Ele falava que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade, mas ele esqueceu de mapear o sofrimento contemporâneo da pessoa que não pode nem se dar o luxo de imaginar, porque está ocupada demais resolvendo a pia entupida da casa da mãe, o problema de saúde do tio e a burocracia do seguro do carro. Tudo isso enquanto sorri e diz, tá tudo sob controle para quem pergunta como vão as coisas. A gente virou especialista em fingir que tá tudo bem com um tom de voz calmo e neutro, aquele tom que avisa para o universo inteiro, não se aproxime, eu tô segurando o mundo com os dentes, e se você me fizer uma pergunta muito difícil, eu desabo. É uma atuação exaustiva. É como se a gente passasse o dia inteiro interpretando o personagem de uma pessoa que não tem fraquezas, que resolve tudo, que tem sempre um conselho sensato na ponta da língua e um ombro amigo disponível para quem quiser chorar em cima. Mas e quando é o seu ombro que precisa de apoio? Para onde vai a água quando o reservatório esvazia? A verdade é que a gente tem um medo irracional de descobrir o que acontece se a gente simplesmente soltar a corda. A gente acha que, se parar de puxar, o barco vai despencar penhasco abaixo e todo mundo vai morrer. Mas a real é bem mais simples e bem mais dolorosa. Se você soltar a corda, o barco provavelmente vai dar uma guinada estranha, vai bater em algumas pedras, mas as outras pessoas que estão dentro dele vão ter que pegar os remos também. E talvez seja exatamente disso que a gente tem mais pavor. Perceber que o mundo não acaba se a gente parar de segurar o teto com as mãos. Ele só continua sem a nossa onipotência ilusória.
Friedrich Nietzsche, que adorava cutucar as nossas certezas mais confortáveis, dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas o que ele não explicou foi o que acontece quando o nosso porquê original era apenas provar para os outros que a gente era inabalável. E esse motivo perde o sentido no meio de uma quarta-feira cinzenta enquanto você tenta lavar a louça do jantar da véspera. A vida não pede heroísmo diário. A vida pede presença, pede tropeço, pede o direito legítimo de estar confuso e não ter a menor ideia de para onde ir. Só que a gente foi treinado para acreditar que fragilidade é defeito de fabricação. Que chorar no meio da tarde, sem motivo aparente, é sinal de que o sistema operacional corrompeu. E aí a gente gasta uma energia absurda tentando reinstalar o programa da força, reiniciando o sistema, fingindo que o erro não aconteceu. Se, por um dia só, a gente aceitasse o estrago. E se a gente deixasse a casa meio bagunçada, o telefone no modo avião, e admitisse em voz alta, olhando para o espelho do banheiro, eu não aguento mais? Não para ninguém ouvir, não para ganhar curtida de coitadismo na internet, mas para a própria alma finalmente ouvir a verdade que a boca tá cansada de esconder. Tem uma leveza imensa no fundo do poço quando a gente para de tentar nadar para cima usando só os dentes. Você não afunda para sempre. Você só encosta no chão, descansa as costas na terra firme e percebe que, olha só, dá para respirar aqui embaixo também. O ar é um pouco mais pesado, o silêncio é barulhento, mas é real. E talvez seja hora de trocar a pose de super-herói cansado pela coragem bem mais simples de ser só um ser humano comum, que erra, que cansa, que chora por qualquer bobagem na televisão e que, malgrado todo o caos do mundo, ainda consegue encontrar um cantinho para sentar, respirar fundo e deixar o resto do mundo girar sozinho por algumas horas. É isso. Desliga a luz, encosta a cabeça no travesseiro e vai descansar. O mundo vai continuar aí amanhã, prometo. Foto real. Cansaço real. Ia só na voz. Deixa o like.